Boa noite, alunos do terceiro ano. Aqui é a professora Betânia. Nossa aula hoje vai ser sobre relações ecológicas entre os seres vivos. Então, vamos observar esse animal aqui, né? É um sapo, tá certo? E aqui a gente precisa já aprender duas palavras, né? Que é espécie nativa, que também é chamada de espécie endêmica, e espécie invasora, também chamada de espécie exótica. Então, esse sapinho aqui, ele foi introduzido na ilha de Madagascar, é o sapo asiático, certo? E o que aconteceu? Lá nessa ilha, na ilha de Madagascar, não tinha o predador desse sapo. Então, o que aconteceu? Uma superpopulação de sapos. Então, gente, as espécies nativas de um local, ou seja, as espécies endêmicas, elas vão ter sempre o seu predador, né? Então, vai existir ali um controle populacional. Só que nesse caso aqui de Madagascar, não existia o predador. E o que aconteceu? O sapo se proliferou de maneira exagerada e causou um desequilíbrio ambiental. Agora vamos ver essa imagem aqui que tem no livro de vocês, diz assim, ó. Sempre tem um folgado que fura a fila aqui, né? No caso, gente, aqui a gente tá falando sobre a cadeia alimentar, né? Então, a gente tá vendo aqui de maneira linear que o maior vai comendo o menor, né? Mas qual seria a base de toda a alimentação que existe? A base, gente, seria, na verdade, o sol, certo? Então, toda a energia que existe consumida, ela vem de onde? Ela vem do sol, né? A base da cadeia alimentar é o sol. Então, vamos ver aqui. Veja só. A cadeia alimentar aqui, nesse caso, a gente está vendo ela de modo linear, né? Então, no caso, o sol vai alimentar primariamente a planta, aí o grilo, o sapo, a cobra, o gavião. Nesse modo aqui, né, a gente está observando que existe uma certa hierarquia entre eles. Só que essa hierarquia, né, ela vai obedecer a uma cadeia chamada de cadeia trófica. O que seria cadeia trófica, né? Seria justamente essa troca que vai existir entre os organismos de nutrientes. Então, os organismos eles vão retirando nutrientes do organismo anterior a eles, menos as plantas, né? Porque as plantas elas produzem o seu próprio alimento a partir do sol, de matéria inorgânica e a partir também do gás, né? Do CO2. Então, a gente vai observar aqui, ó, que na base vai ter quem? Os produtores. Quem seriam os produtores? Né? No caso, as plantas, as algas, os fitoplânctons ou plânctons, que eles fabricam o seu próprio alimento a partir do sol, né? E da matéria inorgânica. Aí, por exemplo, aqui nos oceanos, já nós vamos ter aqui tudo aqui, gente, a gente está vendo na questão dos oceanos. Consumidores primários, né? Vão ser quem? Vão ser os indivíduos que vão se alimentar dessas algas e desses fitoplânctons e zooplânctons, já eu mostro a vocês. Então, a gente vai ter aqui a ostra, o mexilhão, o marisco, o siri, né? Aí, os secundários, que vão ser quem? Vão ser justamente os animais que vão comer, esses animais que comem os produtores. Aí, vamos ter os terciários, que vão ser os carnívoros, né? E os de topo, né? Que vai ser quem? Quais são os animais que comem todos os outros animais abaixo dele, né? No caso, nesse exemplo aqui dos oceanos, né? O tubarão, o homem e algumas aves aquáticas. Só que de todos esses, quem é quando morre, todo mundo vai ser o quê? Vai ser decomposto por bactérias, né? Então, quem finaliza todas as cadeias seria as bactérias. Agora vamos imaginar o seguinte, que, como eu falei a vocês, as plantas são produtoras, ou seja, elas fabricam o próprio alimento delas a partir do sol. Eu não vou contar aqui o ciclo, né, como acontece, porque eu já dei aula a vocês na aula anterior sobre esse assunto. Nós vamos apenas pular, né? Então, a gente entende o quê? Subentende que as plantas elas vão fabricar o alimento a partir da matéria inorgânica, né? Então, elas vão pegar tudo que é inorgânico, assimilar com a água, com o sol e os gases e transformar no alimento nosso do dia a dia, que a gente já, inclusive, já viu na outra aula. Agora, vamos ver aqui, ó, a questão dos fitoplânctons, né? Então, aqui, gente, o que serão fitoplânctons? Fitoplânctons, gente, são seres microscópicos que vivem nos oceanos. Eu também já falei bastante sobre ele a vocês. E eles vão fazer o quê, gente?
eles vão fazer a ciclagem do CO2, né? Então, vão ser eles responsáveis por 90% da assimilação de CO2 que existe na atmosfera. Os fitoplânctons, as plantas apenas 10%, né? Só que lá nos oceanos, gente, olha que interessante. Existe essa espécie aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de um verme chamado de poliqueta. O nome dele é Rifta parchipta, tá certo? E o que que esse animal, esse ser faz, gente? Olha só. No fundo dos oceanos, lá nas ondas, lá embaixo de tudo, nas zonas chamadas de bentons, né, que é lá no fundo dos oceanos, onde não chega a luz, não tem raios solares lá, tudo é escuro. Então, como é que alguns desses indivíduos, no caso, esses indivíduos aqui são seres sésseis, ou seja, eles são seres que vivem presos no assoalho dos oceanos, eles não se locomovem. Então, como é que eles se alimentam? Esses indivíduos aqui, eles não são carnívoros, eles produzem o próprio alimento dele, diferente no caso aqui das plantas, né, que as plantas, elas produzem alimento a partir do sol. Pelo contrário, esses organismos aqui, gente, eles produzem o seu alimento a partir desses vapores que saem dos fundos do magma da Terra, né? Ricos em enxofre. Aqui a gente tá vendo outra imagem, tá vendo? Ó? É das poliquetas, né? Da Riftia. Então, são vermes, gente, eles podem ter até 1,5 m a 2 de comprimento. São grandes, certo? Então, dentro deles, eles vivem associados com bactérias. E essas bactérias fazem essa assimilação, tá certo? Nas chamadas chaminés dos fundos dos oceanos. Então, na Terra, né, nós vamos ter os animais que vão comer os vegetais. Então, primariamente, são os consumidores. Então, a gente vai ter primeiro o quê? Os produtores, aqueles que produzem seu próprio alimento, que são as plantas. Aí vamos ter os consumidores, né? Esses consumidores vão se dividir, né? Então, vamos lá. Vamos ver como seriam os consumidores. Vejam, as plantas, isso aqui é um mapa mental, tá certo, gente, que eu fiz. Aí a gente tá vendo aqui o quê? Quem são os produtores? As plantas, né? Então, nós vamos falar agora desses aqui de rosa, os consumidores. Então, a gente baixa aqui um pouquinho, ó. Então, os consumidores são os herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, a gente vai ver cada um deles e depois eu vou falar dos compositores, certo? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu adiantar esse aqui. Eita, peraí, gente, que eu fiz. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, seria o seguinte, ó. Quem são os herbívoros, né? Os herbívoros são o quê? São os seres que vão consumir os produtores, que são as plantas. Então, quem é os herbívoros? É a vaca, é o coelho, né? É o gafanhoto, é a formiga. Esses são herbívoros. Eles se alimentam de vegetais. Aí a gente vai ter os consumidores primários. O que são consumidores primários? São aqueles indivíduos que vão comer, que vão se alimentar dos primeiros herbívoros. Então, a cobra, por exemplo, se alimenta do coelho, se alimenta do rato, né, de um pássaro. Aí nós vamos ter os consumidores secundários, que seria o quê? Um animal que come a cobra, né, que já comeu um herbívoro, ou seja, ele come uma carne que já comeu outra carne. E vamos ter os terciários, né, que vão ser aqueles animais do grupo superior, né, que comem animais de topo, de cadeia bem mais altos. E nós vamos ter, por fim, os decompositores. Quem seriam os decompositores? Os decompositores, gente, vão ser da classe dos protozoários, fungos e bactérias. Então, alguns fungos, como por exemplo, aqui a gente está vendo esse exemplo de fungo aqui, a gente já estudou bastante fungos do ano passado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quando tem um tronco morto, então vai encher de fungos ali, de cogumelos, né? Quando tem um mofo na parede, quem é que vai se alimentar daquilo ali, né? Vai criar o quê? Vai criar mofo. Aquele mofo são fungos que vão decompor a matéria. As bactérias, que a gente bem sabe que quando a gente morre, né? As bactérias, os fungos, os vermes vão tomar conta da gente. Por fim, as bactérias vão nos deteriorar. E eu queria que vocês observassem aqui também, gente, que nesse C aqui, né? Que vai ser um cupim. Então, o que é que o cupim faz?
O cupim, ele se alimenta, gente, de matéria inorgânica. Eles se alimentam de plantas mortas, árvores mortas, móveis velhos, né? Então, só que eles não conseguem assimilar o material em si, né? Eles não conseguem assimilar a celulose. Então, dentro deles vai ter um protozoário. No intestino dos cupins vai ter um protozoário. Esse protozoário aqui do gênero Triconifa. E o que que ele faz? Esse protozoário, gente, ele sim é quem vai degradar a celulose e o cupim se alimentar dela. São os animais decompositores. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma cadeia, uma teia alimentar, ou seja, esses alimentos, esses indivíduos entre si, eles ciclam, né? Mas, claro, observando, gente, por exemplo, que um puma, ele não come vegetais, né? Ele come outros animais. A cadeia seria essa zona aqui mais... essa zona assim, onde os animais vão comendo uns aos outros, né? Que seria teia. Cadeia é quando é só linear. E teia é quando é assim mais abrangente. Aqui, gente, eu vou dar um exemplo para vocês de uma espécie, tá certo? Que foi uma questão de desequilíbrio ambiental. Veja, aqui a gente tá vendo uma parte empalhada. Não existe mais esse animal, tá certo? Esse animal aqui se chama-se dodô. Ele tinha cerca de 60 centímetros de altura. Poderia ter até 45 quilos, certo? Era uma ave. E o que aconteceu, né, gente? O dodô, ele vivia nas Ilhas Maurício, tá certo? Aqui nesse cantinho que eu grifei, Ilhas Maurício. E ele se alimentava dessa semente, né? Da fruta dessa semente aqui, chamada de calvária, certo? Então, ele se alimentava da semente dessa planta. E o que que fazia? Ele, ao se alimentar, quando ele defecava, saía o quê? Saía as sementes. Então, as sementes dessa planta precisavam passar pelo tubo digestivo do dodô e ali o dodô ia deteriorando eles e a planta surgia, né? Crescia. Só que o que acontece? Os espanhóis mataram todos os dodôs, porque eles eram agressivos, né? Então, causou um dano, um desequilíbrio ambiental. E hoje em dia não existe... As calvárias que tem na região, todas elas têm mais de 300 anos, porque isso ocorreu no século XVIII, né? Há 300 anos atrás, exterminaram todos os dodôs. Isso causou um grave desequilíbrio ambiental. Agora, observe uma coisa aqui. Veja bem, aqui a gente está vendo uma pirâmide, tá certo? Olha só essa pirâmide. Por exemplo, 1.000 quilos de plantas, que são produtores, né? Vão alimentar o quê? 300 gafanhotos, que são os consumidores primários, que vão alimentar apenas 20 aves, né? Que são consumidores secundários. Então, vamos observar que quanto menor é o grupo, maior é o volume que vai existir. Por exemplo, 20 aves, se a gente pensar bem, ela não ia poder comer 1.000 quilos de plantas, né? Só que, o que acontece? Essas plantas, elas alimentam gafanhotos. Então, vocês observam que o nível nutricional vai cada vez mais afunilando, diminuindo o volume, até chegar nos últimos consumidores. Tá certo? Aqui você já conhece bem, eu tratei bem desse tema, né? Isso aqui seria a pegada hídrica, que é quanto menor for, tipo assim, por exemplo, batata, né? 1 quilo de batata precisa de 160 litros de água, né? Já uma carne bovina, 15.977, né? Quase 16 mil litros de água. Aqui a pegada hídrica vocês já viram bem o ano passado, tá certo? Eu agradeço a todos e uma boa noite.